Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Olá, meu aluno Alphacom, tudo bem com você? Eu estou aqui muito bem, trazendo para você a melhor aula, né, que a gente vai falar agora sobre visão geral, dá uma olhadinha aqui, sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio. Olha que nome bonito para uma aula, né, para um assunto, nome, vamos dizer assim, pomposo, né? Então, nessa primeira aula sobre esse tema, nós vamos falar sobre o que são sistemas de informação, o que é sistema, o que é sistema de informação. Você precisa saber o básico, você precisa saber a base, né? Para você tem que saber o que é sistema de informação, para saber o que é um sistema ali de suporte à decisão, que é algo, vou dizer para você, importantíssimo nos dias de hoje. Então, não é à toa que esse assunto está no seu edital, é um assunto gostoso de estudar. Tudo bem, eu sou meio suspeita, né, que eu gosto, né, de informática e tal, mas esse assunto realmente, ele é muito legal. Então, vamos lá, vamos com todo o gás aqui, com toda a nossa motivação, nosso foco na nomeação, de levar todas as questões, né, para casa, como eu falo. Isso é muito gostoso, né, superar, aprender coisas novas aí com um objetivo muito claro para a gente. Então, vamos lá, falar sobre visão geral, sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio. Então, a gente vai começar falando aqui o que é sistema de informação, tá? Então, a gente tem aqui autores, né, falando que sistema de informação é um conjunto de elementos ou componentes que estão interrelacionados, que coleta os dados, né, e a entrada dos dados, que manipula os dados, ou seja, o processamento dos dados, que armazena esses dados. Então, você já deve ter estudado o funcionamento básico do computador, no qual sempre, né, eu coloco para vocês que nós, usuários, entramos com dados. Até quando eu passei para você conceito de dados, falei sobre isso, dado, informação, né, enfim. Nós, usuários, entramos com dados, o processador, ele processa esses dados, que pode ser, essa palavra processar, ela é muito ampla, né? Ela envolve calcular, ela envolve contextualizar, né? Então, ela tudo que o processador faz ali, né, no processamento, né, envolve, então, essa palavra. Então, nós entramos com dados, o processador processa esses dados, e esses dados são devolvidos para nós, usuários, os dados processados, que são as informações, né? As informações são os dados processados. Nós entramos com dados via um periférico de entrada, como o mouse, como o teclado, por exemplo, que são os mais comuns, o scanner, e recebemos essas informações em periféricos de saída, como monitor, como impressora, que também são aí os mais comuns. Mas esses dados também são armazenados, né? Então, esses sistemas, esses componentes, né, relacionados também armazenam esses dados e armazena e dissemina os dados, que é aí que ele chama de saída. E fornece uma reação corretiva. O que é isso? Um mecanismo de realimentação para alcançar um objetivo. Então, fica nesse ciclo, né? Esse mecanismo de realimentação é o componente que ajuda as organizações a alcançar seus objetivos, aumentar os lucros ou melhorar
os serviços ao cliente. A gente vai falar mais sobre isso, sobre esse ciclo, esse mecanismo de realimentação. Novamente, entra com os dados, né? A gente vai ver a parte de feedback, de controle também. E quando a gente trata de sistemas de informação, tem algumas características aqui que a gente precisa saber, umas palavrinhas, na verdade, que a gente precisa saber o significado, como entropia. A entropia, ela é definida como sendo uma forma de medir o grau médio de incerteza a respeito de fontes de informação, o que, consequentemente, permite a quantificação da informação presente que flui no sistema. Então, medir o grau de incerteza. Olha, todo o sistema sofre deterioração, desatualização. Né? A gente fala, sistema, quando você estuda, você pode estudar isso até em administração, talvez você já tenha visto, e claro que sempre há essa desatualização, mas em informática isso é ainda mais rápido. Então, a entropia é essa forma de medir o grau médio de incerteza das fontes de informação. Entropia negativa, quando há necessidade de continuidade de desenvolvimento, ou seja, o sistema precisa ser atualizado, precisa desenvolver forças contrárias à entropia. Então, aqui a entropia, né, essa parte vai medir o grau médio de incerteza, a parte de desatualização. Tá, mas se acontece a desatualização, como lidar com isso? Com a entropia negativa. Essas forças contrárias à entropia, que simplesmente é saber, né, que esse sistema precisa ser atualizado. A homeostase, palavrinha, né? Homeostase. Equilíbrio do sistema. Olha só, uma palavra bonita, equilíbrio do sistema. Os softwares estáveis. Olha que estável é uma palavra, né, que dá, assim, uma paz. Sistemas multitarefas. Ou seja, né, por exemplo, o Windows é multitarefa, tarefas são os softwares, as janelas que eu vou abrindo juntos. Imagina se fosse monotarefa, eu ter que abrir uma janela por vez. Abre o Word, quero abrir o Excel, tem que fechar o Word. Não. Multiprocessamento, né, capaz de executar tarefas complexas. Então, a homeostase trata-se de uma propriedade autorreguladora de um sistema ou organismo, que permite manter o estado de equilíbrio de suas variáveis essenciais ou de seu meio ambiente. Então, quando a gente fala de entropia, a gente lembra, você pode fazer no teu esqueminha aí, né? A entropia a gente lembra do sistema desatualizado. A entropia negativa é essa preocupação em atualizar o sistema. E a homeostase é o equilíbrio do sistema. Aí a gente também tem a homeorese, que é a recuperação de falhas, arquivos reinstalados, reinicialização do sistema, o journaling. O journaling é uma característica que existe nos sistemas de alocação de arquivos que permite recuperar, né, arquivos quando tem um desligamento, um travamento abrupto ali no computador. Então, quando já deve ter acontecido com você, do computador travar ou desligar, do nada, e quando você liga essa recuperação, né, do que você estava fazendo. Isso se chama journaling. Os sistemas de alocação de arquivos, né, mais atuais, eles contam com essa funcionalidade. Então, os sistemas de informação, que a gente chama aqui de SI, utilizam hardware, software, redes de telecomunicação, técnicas de administração de dados computadorizadas e outras formas de tecnologia de informação, né? Tecnologia de informação que a gente chama de TI. Então, o sistema de informação envolve hardware, software, rede, a administração, tá? Para transformar recursos de dados em variedades de produtos de informação para os consumidores e profissionais de negócio. Tranquilo? Então, aqui, o que envolve um sistema de informação? O que é um sistema? O que é um sistema e quando ele se aplica ao conceito de um sistema de informação? Então, para a gente fechar esse conceito. Um sistema é um grupo de componentes interrelacionados que trabalham juntos rumo a uma meta comum,
recebendo insumos e produzindo resultados em um processo organizado de transformação. Então, quando a gente volta nesse conceito aqui de sistema de informação, olha esse conjunto de componentes interrelacionados: hardware, software, redes, né? A parte de administração, as pessoas, tudo isso forma esse sistema, então, de informação, né? Esses componentes interrelacionados que trabalham juntos rumo a uma meta comum. Então, os conceitos de sistemas são subjacentes ao campo dos sistemas de informação. E entendê-los vai ajudar a gente, então, a compreender muitos outros conceitos de tecnologia, aplicações, desenvolvimento, administração dos sistemas de informação. Então, vou passar para você aqui esses conceitos dos sistemas, né, de informação. Olha aqui. Conceitos de sistemas, né, que ajudam a gente a entender aí o sistema de informação. Tecnologia, que as redes de computadores são sistemas de componentes de processamento de informações. As aplicações, o uso das redes de computadores pelas empresas são, na verdade, sistemas de informação empresarial interconectados, né? As redes de computadores são sistemas conectados. Desenvolvimento, que o desenvolvimento de maneiras de utilizar as redes de computadores nos negócios inclui o projeto dos componentes básicos dos sistemas de informação. Claro, a maneira que você vai utilizar, você precisa de um projeto, né, de como utilizar. A administração, que a administração da informática enfatiza a qualidade e valor para o negócio, a segurança dos sistemas de informação de uma organização. Tá? E aí, a gente tem 3 componentes ou funções básicas aqui, quando a gente fala em sistemas de informação. E a gente, né, até já falei sobre isso, a entrada, o processamento e a saída. Então, a entrada, a captação de elementos que entram no sistema, ou seja, nós, usuários, entramos com os dados. No processamento, o processador processa esses dados, a transformação dos dados em informação. E a saída é a transferência de elementos produzidos na transformação até o seu destino final, que a gente pode falar até que é o usuário. Além desses 3 componentes, a gente tem aqui mais 2, o feedback e controle. São 2 conceitos adicionais que a gente tem, olha só. Então, o feedback são dados sobre o desempenho de um sistema. Gente, você tem qualquer coisa na vida, você está estudando para concurso, você está estudando X horas por dia, com qualidade. Quando você vai resolver questões, você tem que ter o feedback, você está mensurando ali, né, o que você estudou, né, se está realmente tendo a resposta positiva, você tem que mudar alguma coisa ali no seu planejamento. O controle, então, envolve essa monitoração e avaliação do feedback, né? Que eu acabei de falar aqui, monitorar, avaliar, para determinar se um sistema está se dirigindo para a realização da sua meta. Aí, em seguida, o controle faz os ajustes necessários, claro, né? Você está lá estudando como um doido todo dia, disciplinado, e aí você vai resolver questões, fazer simulados para mensurar o que você aprendeu, e você viu que determinado conteúdo de determinada disciplina você ainda não está firme e forte como deveria. Você vai fazer reajustes, você vai rever aquelas aulas, né? Você vai aprofundar aí, fazer revisões. Outras características dos sistemas. Um sistema não existe em um vácuo, então ele existe e funciona em um ambiente que contém outros sistemas, né? Então, existe o subsistema, sistema que é um componente de um sistema maior, né? Ou seja, por sua vez, é seu ambiente. Fronteira de sistema, um sistema se separa de seu ambiente e outros sistemas por meio de suas fronteiras de sistema. Interface, vários sistemas podem compartilhar o mesmo ambiente. Alguns desses sistemas podem ser conectados entre si por meio de um limite compartilhado, ou seja, uma interface. Sistema aberto, um sistema que interage com outros sistemas em seu ambiente. Né? A gente tem ali um sistema aberto.
E um sistema adaptável, é um sistema que tem a capacidade de transformar a si mesmo ou seu ambiente a fim de sobreviver. Sistema adaptável. As dimensões de um sistema de informação. Dimensão humana, né? É necessário, ainda bem. Dimensão tecnológica, a parte de hardware, software, rede, internet. E a dimensão organizacional, o desenvolvimento, o planejamento de um novo produto, preencher um pedido, contratar um novo funcionário, né? São processos organizacionais. E vamos falar sobre os componentes de um sistema de informação. Então, o sistema de informação ele depende dos recursos de pessoal, hardware, software, redes, para executar essas atividades. Essas atividades de entrada, saída, né? Entrada, processamento, saída, armazenamento, feedback, o controle. Ele precisa desses componentes, tá? Então, o modelo de sistemas de informação destaca 5 conceitos principais, 5 recursos de sistemas de informação, tá? Que são os recursos humanos, de hardware, software, dados e de rede. Tá? Então, aqui os recursos do sistema de informação. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses recursos. Então, aqui os recursos humanos. São necessárias pessoas para a operação de todo o sistema de informação. É por isso que você está aqui estudando, porque são necessárias, ainda bem, são necessárias pessoas, né, para trabalhar, né, para operar esses sistemas de informação. Então, esses recursos incluem os usuários finais, pessoas que usam o sistema de informação ou a informação que ele produz, um especialista em sistema de informação, desenvolve e opera um sistema de informação, analista de sistema que vai projetar um sistema de informação com base nas demandas dos usuários finais. O gerente de uma empresa, de uma instituição, ele pode ser esse usuário final, ele precisa de determinado sistema de informação, ele precisa de um software que faça isso, isso, aquilo. O analista de sistema vai projetar conforme a necessidade desse usuário final, né? E vai envolver aí todos esses componentes aqui que a gente acabou de falar, tá? Então, desenvolvedores de software também, o analista projeta, o desenvolvedor vai desenvolver esse software, esse programa. Operador de sistema, monitora e operam grandes redes e sistemas de computadores. Depois de recursos humanos, os recursos de hardware. Inclui todos os dispositivos físicos, equipamentos utilizados no processamento de informações, né? As máquinas, o dispositivo físico, periférico, computador. Periféricos são os hardwares conectados ao computador, né? Mouse, teclado, monitor, tá? Para quem não estudou, né, sobre isso. Mídia, todos os objetivos tangíveis nos quais são registrados os dados. Tangíveis é que a gente pega, né? Papel, disco, HD, enfim, pendrive. Exemplos de hardware em sistemas de informação computadorizados. Então, a gente está vendo os recursos de hardware. Vamos ver aqui alguns exemplos. Sistemas de computadores consistem em unidades de processamento central contendo microprocessadores, né? E multiplicidade de dispositivos periféricos. Então, um sistema de processamento com seus periféricos, tá? Os periféricos, então, como eu já falei, são os dispositivos conectados ao computador. Já falei isso para você. Recursos de software incluem todos os conjuntos de instruções de processamento da informação. Então, vimos a parte de hardware, né? Hardware é aquilo que a gente pega e software é aquilo que a gente xinga quando o computador nada dá certo, né? Bom, software é a parte lógica, são os programas, né? Então, são os conjuntos de instruções. Então, um programa, conjunto de instruções que faz o computador execute uma tarefa. E procedimentos, conjunto de instruções utilizadas por pessoas para finalizar uma tarefa. Então, tudo conjunto de instruções. Os exemplos dos recursos de software. Software de sistema, né, um programa do sistema operacional, como o Windows, o Linux. Aplicativos, né, como o Word, Excel são aplicativos. Procedimentos são as instruções operacionais.
né, como as pessoas vão utilizar um sistema de informação. Os recursos de dados devem ser efetivamente administrados para beneficiar todos os usuários finais de uma organização. Os dados são transformados pelo processamento, né, de dados, aí que vai transformar em informação, uma diversidade de produtos de informação para os usuários finais. Então, os recursos de dados dos sistemas normalmente são organizados em banco de dados, tá? São os registros, aí você tem, por exemplo, no banco, teu nome, endereço, saldo, né? São em banco de dados um exemplo. Bases de conhecimento, guardam conhecimento em multiplicidade de formas como fatos, regras, inferências sobre vários assuntos. E aqui, a diferença entre dados e informação. Então, os dados são fatos, que não têm um contexto. Se eu falar para você, o número 10 é um dado, a alternativa E é um dado, mas você não sabe do quê. 10 referente ao quê, professora? Né? A alternativa E, já que a gente está aqui mergulhado em concurso, posso lembrar de uma questão, mas pode não ser. Pode ser uma questão de informática, de português, de que prova. Então, o dado ele não tem um contexto, ele é um fato que não tem um contexto. Já a informação são os dados processados, eles foram colocados em um contexto, né? Então, esse 10 pode ser o dia que eu nasci, pode ser 10% de algum valor, pode ser 10 questões que vai cair na prova, pode ser a questão número 10, percebe? Então, agora ele está num contexto, ele faz sentido. Os recursos de rede, redes de telecomunicação, como internet, intranet, extranet, né, que são essenciais aí, né, para os sistemas de informação. Então, inclui mídia de comunicação, os cabos, tá? Ou seja, os meios guiados e não guiados, guiado quando se tem cabo, não guiado quando não se usa cabo, né, como, por exemplo, micro-ondas, enfim. Suporte de rede, recursos de dados, pessoas, hardware, suporte que apoia essa parte de rede de comunicação. Entrada de recursos de dados. Então, os dados sobre transações comerciais e outros eventos devem ser capturados e preparados para o processamento pela atividade de entrada. A entrada normalmente assume a forma de atividades de registro, né? E uma vez registrados, os dados podem ser transferidos para uma mídia que será lida, né, como um HD, por exemplo, até serem requisitados para o processamento. Quando são requisitados os processamentos, esses dados são colocados na memória RAM, o processador pega esses dados, processa e envia ali para a saída esses dados processados, a informação. E agora, seguindo para uma segunda etapa aqui, que a gente falou bastante sobre os sistemas de informação, conceitos iniciais, a gente vai falar sobre os papéis fundamentais das aplicações de sistema de informação numa empresa. Então, os sistemas de informação desempenham 3 papéis vitais em qualquer tipo de organização. E sim, você já pode ter estudado isso em administração, se você já estudou administração. Tá? São os sistemas que apoiam, eles apoiam uma organização, as operações e os processos da empresa, a tomada de decisão de empregados e gerentes, as estratégias para a vantagem competitiva. Então, a gente tem apoio às operações, apoio à tomada de decisão gerencial e o apoio à vantagem e estratégia. E daqui, a gente tem 6 principais tipos de sistemas de informação. Então, quando a gente fala do nível estratégico, a gente tem o ESS, Sistema de Suporte Executivo. Nível de administração gerencial, EMS, Sistema de Informação Gerencial. DSS, Sistemas de Suporte à Decisão. Nível de conhecimento, KWS, Sistema de Trabalho do Conhecimento. OAS, Sistema de Automação de Escritório. Nível operacional, DPS, Sistema de Processamento de Transações. O que a gente vai abordar aqui, a gente está falando de visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio, tá? Então, o que a gente vai dar ênfase, a gente precisa saber que existem esses 6 principais tipos de sistemas de informação.
A gente precisa saber que a gente vai dar ênfase, olha aqui, os sistemas de suporte à decisão. Né? No nível administrativo e gerencial, existe o sistema de informação gerencial, existe o DSS, que é o sistema de suporte à decisão. É esse carinha aqui que é importante para o tema da nossa aula. Tá? Mas eu quero que você saiba de onde que ele saiu. Existem 6 principais tipos de sistemas de informação. O que a gente vai estudar aqui? A nível administrativo gerencial, o sistema de suporte à decisão. Então, um sistema de apoio ou de suporte à decisão, o DSS, são sistemas de computador a nível gerencial de uma organização que combinam dados e modelos analíticos sofisticados e que possuem uma interface amigável para apoiar tomada de decisão. Esse sistema, gente, é, por exemplo, utilizado na aviação. Né? Se tem lá, o avião está lá. Já passou por isso? Aí tem uma super turbulência. O que fazer? Qual a tomada de decisão? Precisa-se desses sistemas de apoio à decisão para se tomar uma decisão. Ah, eu quero fazer uma promoção, né? Tenho empresa vendo produtos, quero fazer uma promoção. No que eu vou me basear para tomar as decisões de fazer essa promoção e de como será essa promoção? Então, esses sistemas de suporte, de apoio à decisão, eles estão em tudo, tá? Então, eles estão sob controle do usuário, desde o princípio até a implementação final e uso diário. E eles são frequentemente, DSS frequentemente é isolado de outros sistemas da organização. Capacidades do DSS. Então, o DSS deve fornecer capacidades para responder questões e alcançar decisões. Tá? Quando você tem uma decisão para tomar na tua vida, que concurso eu vou fazer? Será que eu vou fazer concurso? O que você apoiou? Qual foi o suporte à sua decisão? Foi assim do nada? Lançar uma cara e coroa? É assim, né? A gente não é bobinho, não, né? A gente tem sempre um suporte no que a gente, um apoio no que a gente vai tomar uma decisão. Então, capacidades principais que caracterizam o DSS. Representações, operações, ajudas de memória, ajudas de controle. Então, as representações, conceitualização de informações usadas na tomada de decisão, tais como gráfico, olha só, vai se basear em gráfico, tabela, lista, relatório, símbolos para operações de controle. 2, operações, manipulações de matemática e lógica, como colher informações, gerar listas, preparar relatórios, atribuir riscos, valores, gerar estatísticas. Você pensar, quanto tempo que eu vou levar estudando para concurso ter sido nomeado? Você faz, você já fez esse relatório, pelo menos mentalmente, você já pensou, baseado no teu conhecimento, nas tuas horas de estudos, nas pessoas que já percorreram esse caminho, né? Ajudas de memória, visão e base de dados, bibliotecas, a ligação entre essa visão e base de dados e bibliotecas e outras capacidades para refazer e atualizar a memória. Ajudas de controle, capacidades que permitem ao usuário controle das atividades do DSS, funcionalidades como diversidade de menus, help, que permite que o usuário controle as representações, operações e memória. Então, controlar essas atividades de um sistema de suporte de decisão, né? Os menuzinhos, enfim, a ajuda. Quais são as pessoas envolvidas com o DSS? Então, profissionais, desenvolvedores, são necessários para construir as bases de dados, base de modelos, linguagens de controle, os carinhas de TI, a gente aqui, né? Os usuários finais, gerentes, então o DSS deve fornecer meios para os usuários finais controlem a sessão, esse sistema, o software. Eles devem ser capazes de encontrar dados relevantes, escolher e operar modelos relevantes, controlar operações sem intervenção profissional. Você pegar o sistema, um gerente que não tem conhecimento de informática, ele tem conhecimento da área dele, que é o que ele precisa ter, ele consegue operar esse sistema e
escolher desse sistema aquilo que é necessário para ele de uma forma fácil. Os especialistas devem estar disponíveis para consulta, treinamento, conselhos, apoio, mas as sessões devem ser dirigidas pelos usuários finais. E aqui a gente tem a visão geral de um DSS. Então, essa base de dados, o DSS, é alimentado pelo TPS, KWS, MIS. Né? Então, TPS são sistemas de processamento de transações, KWS, sistemas de trabalho do conhecimento, e MS, sistemas de informações gerenciais. Então, aqui a gente vai ter dados financeiros, de contabilidade, de venda e marketing, de fabricação do produto, dados de recursos humanos, né? Esses dados, eles vão passar, olha só, por esse sistema, né, desse software de DSS, esse sistema de apoio à decisão, tá? Então, ele vai gerenciar a base de dados do DSS, ele gerencia os modelos, né, modelos estatísticos de previsão operacional, modelo de planejamento. Se a pessoa, para tomar uma decisão, ela precisa de uma estatística, ela precisa de uma previsão, né? Está tudo dentro desse sistema. E aí existe, claro, a interface do usuário, tá? E o usuário final. Então, aqui a gente tem essa visão geral, bem interessante, de um DSS. Então, a base de dados, né? O que é a base de dados? A coleção dos dados, né, obtidos através de várias aplicações e extraídos aí de várias fontes, né, que são importantes aí na empresa, na instituição. A maioria dos DSS não tem acesso direto ao banco de dados organizacional, por causa de proteção dos dados, tá? Para não serem alterados, né? Por quem não tem autorização. E pelo processo de busca em grande base de dados, ele ser vagaroso, dispendioso. Os DSS não criam nem atualizam dados na base de dados DSS. Então, essa base de dados, que a gente viu nesse quadrinho, coleção de modelos analíticos e matemáticos que são facilmente acessíveis aos usuários DSS. O modelo é uma representação abstrata que ilustra os componentes ou relacionamentos de um fenômeno. O modelo pode ser físico, como o modelo de um avião, matemático, uma equação, um modelo verbal, como descrição de um procedimento para descrever um pedido. Cada DSS é construído para um conjunto específico de propósitos, né? Então, se é lá um voo, se é a tomada de decisão que concurso fazer, enfim, tá? E dependendo desses propósitos, terá à sua disposição diferentes coleções de modelo. Os modelos mais comuns disponíveis na base de modelos são bibliotecas de modelos estatísticos, que contêm média, mediana, desvio padrão. A média de pessoas que são nomeados em concurso, estudando tantas horas por dia, é isso. Isso te ajuda a tomada de decisão, não é? Não é verdade? Seguindo aqui, então. Modelos estatísticos, né, podem ajudar a estabelecer relacionamentos, como venda de produto por idade, renda. Modelos de otimização determinam a alocação de recursos, né, para maximizar ou minimizar variáveis, né, custo, tempo, parte de otimização. Modelos de previsão, que são frequentemente usados para prever vendas, ok? Modelo de análise de sensibilidade. Então, são questões, o que, se, né, repetidamente. Tem análise para frente e para trás. Para frente, exemplo, o que aconteceria se elevássemos o preço em 5%? Né? E para trás, se quero vender 1 milhão de unidades de um produto no próximo ano, em quanto devo reduzir o preço do produto? Ok? Sistema de software DSS. Então, quando a gente tem aqui o software, né, que o usuário final vai utilizar. Então, ele permite fácil interação dos usuários com base de dados e a base de modelos. O usuário e a base de dados. Lembra a base de dados? Aquele azulzinho lá que tinha lá? Base de dados, né?
O DSS gerencia a criação, armazenamento, recuperação dos modelos, na base de modelos, faz essa integração, fornece uma interface amigável, né? Então, esse software tem que ter uma interface amigável. Como eu falei, o gerente, o usuário final, ele entende do negócio dele, da profissão dele. Não pode ser difícil, né, esse sistema para ele utilizar, né? Até chega uma hora que o autor fala que ele não tem nem paciência aqui para utilizar. Então, a interface do DSS, os usuários do DSS geralmente são executivos, é exatamente o que eu estava falando, ó, com estilos de trabalho e preferência individual bem desenvolvido, frequentemente tem pouco ou nenhuma experiência com computador e nenhuma paciência para aprender ferramentas complexas, quer saber de vender, quer saber de que decisão é melhor para tomar. Isso tem que vir muito pronto, tem que ser fácil de mexer. Então, a interface do software deve ser relativamente intuitiva. Então, só para mostrar para você aqui, deveria ter posto novamente esse slide, mas olha só, a gente estudou todos esses componentes aí em separado, ok? Até chegar aqui na parte do usuário utilizando esse sistema de tomada de decisão, tá? Sistema de apoio à tomada de decisão. E aqui, técnicas computacionais de apoio aos sistemas de decisão. O que vai se utilizar? Inteligência artificial, né, para tomar essas decisões, redes neurais, agentes inteligentes, algoritmos genéticos, sistemas especialistas, a parte de inteligência de negócios, né, que a gente vai estudar isso depois em outras aulas. E esse material magnífico aqui, citando a fonte aqui para a gente, da Universidade de São Paulo, a USP, aqui, a professora Elisa Yumi Nakagawa. E aqui, para finalizar, exemplos de aplicações do DSS, para a gente ter ideia. Então, American Airlines, ele usa o DSS para preço e seleção de rota. Tá? Equico Capital Corporation, avaliação de investimento. Vamos pegar outro aqui. National Gibson, previsão e planejamento. Cronograma de voo, avaliação de potenciais postos, análise de contrato de defesa. Vê que interessante. Eu acho um assunto assim muito interessante, toda essa parte aqui de análise de dados, de ciência de dados, né? Algo assim que eu gosto mesmo de estudar, porque eu acho o assunto bem interessante, assunto do momento. Quando fala assim de sistemas de suporte à decisão, a gente tem DSS, sistema de apoio à decisão, a gente tem o SAD, SAD. Que a gente vai ver que é aí a mesma coisa, ok? Mas a gente tem tratado como DSS, a gente vai ver uma nova forma de falar. Então, o que o nosso tópico do edital cobra é uma visão geral, né, desses sistemas de apoio à decisão. Não é nada detalhado, não é nada aprofundado, essa visão geral que a gente tem. E hoje, aqui nessa aula, então, a gente vai falar sobre essa visão geral, né, de um DSS, que a gente já começou a falar na aula passada, sobre componentes básicos e as técnicas computacionais de apoio. Então, esse desenho, esse esquema aqui, né, ele mostra uma visão geral de um DSS, que a gente falou isso na aula passada e que eu vou relembrar aqui com você, para então a gente seguir nesse tema de visão geral de um DSS, ok? De um sistema de suporte à decisão. Então, a gente tem aqui o TPS, que são sistemas de processamento de transações, KWS, que são sistemas de trabalho do conhecimento, e o MS, né, sistemas de informações gerenciais. Então, a gente tem esses sistemas aqui que vão alimentar uma base de dados, ou eu posso chamar também de um banco de dados. Quando a gente estuda essa parte de fundamentos de análise, a gente vai falar sobre esses conceitos, né? A gente fala sobre esses conceitos de base de dados, de banco de dados, né? Que é o que está aqui. Então, esses sistemas, quando se processa uma transação,
quando se trabalha o conhecimento e quando se tem informações da gerência, veja que tudo isso aqui, gente, são dados e informações. Esses dados e informações compõem, né, alimentam essa base de dados do DSS. Ok? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter dados financeiros, eu posso ter dados de contabilidade, dados de venda, de marketing, dados de fabricação, né, ou de produção, dados de recursos humanos. Então, são dados que eu tenho dentro aí de uma empresa, né, ou de uma instituição. E também, para se tomar essas decisões, né, existe uma base de modelos para ser seguidos. Então, vai se seguir modelos estatísticos, modelos de previsão, modelos operacionais, modelos de planejamento, né? Vai se utilizar, né? Como você toma uma decisão? É um sistema que vai gerenciar uma decisão. Pensa na nossa vida, na tua vida, baseado no que você toma uma decisão. Pode ser até a decisão de passar num concurso, tá? Você pensa assim, essa decisão pode ser tomada com base, vamos dizer aqui, numa estatística. Estatística. Eu percebo que 30% dos meus amigos estão nomeados. Ou quando eu estou num grupo ali de internet, eu vejo que há uma estatística de que as pessoas que estudam durante 6 meses, durante um ano, muito focadas, elas logo são nomeadas em um concurso público. Então, você pode usar esse modelo de estatística, um modelo de previsão, né? A previsão é, eu estudo 2 horas por dia, eu estudo 4 horas por dia, o meu concurso tem X disciplinas, então a previsão que estudando dessa maneira, posso usar a estatística junto, percebendo a estatística, a porcentagem de questões que eu venho crescendo, acertando toda semana, baseado nisso, eu sei que daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos eu vou ser nomeado no concurso, baseado nas horas de estudos, no meu avanço, nas disciplinas, né? Modelos operacionais, né? Aquilo, aí a parte de operação mesmo, o operacional, que se você pegar no concurso pode até pensar assim, o que é o operacional? Quando você põe a operação, a mão na massa ali, né? Então, que poderia ser essa parte mesmo das questões. E o planejamento, um modelo de planejamento, planejar aquilo que você tem que fazer para tomar uma decisão. Então, baseado em tudo isso, você toma a decisão de fazer ou não o concurso, de estudar ou não para o concurso. Tá? Isso levando aqui para o nosso lado, é claro que a gente está falando aqui de empresas, né? De instituições de empresas, ok? Bom, então, vai se coletar todos esses dados e vai se apoiar em modelos, né? Vai se basear ali em modelos para se tomar uma decisão, para saber qual é a decisão mais acertada. E aí existe o sistema de software de DSS. O que esse sistema vai fazer? Ele vai gerenciar a base de dados, ele vai gerenciar a base de modelos, né, que a gente tem aqui, e ele gerencia a interface do usuário. Essa interface do usuário é a comunicação com o usuário, que geralmente eles são gerentes executivos, né? Eles precisam de uma interface bem intuitiva, bem tranquila, porque da área de TI, de informática, eles não entendem muita coisa, eles não têm muita paciência, eles querem o negócio ali funcionando e tá certo. Quem está ali desenvolvendo esse sistema é que dá conta. Então, esse sistema, né, baseado nos dados que são coletados e nos modelos, ou seja, em estatística, em previsão, né, ele vai analisar e mostrar para o usuário qual é a melhor decisão a ser tomada em determinada situação. Pode ser a rota de um voo quando está com turbulência. Uma vez eu peguei um voo
Porto Alegre, Curitiba. Aí chegou em Curitiba, estava aquela chuva, não dava para aterrissar de jeito nenhum. O voo voltou para São Paulo. A previsão era de não parar aquela chuva, ou seja, que tinha uma previsão, a chuva não ia parar, e eu tive que ir para um hotel em São Paulo e pegar o voo do outro dia cedinho, às 6 da manhã, para chegar em Curitiba e ainda dar aula, né, não perder ali a aula que eu tinha presencial. Então, essa tomada de decisão de chegar, o avião chegar em Curitiba e voltar para São Paulo, né, despesa para a empresa, né, de aviação. Por quê? Porque ela teve que arcar com hotel, alimentação, com táxi, né, hotel, aeroporto, uma nova passagem, novo lugar ali num novo voo, né, às 6 da manhã. Mas essa foi a melhor decisão tomada, né? Imagina se vai aterrissar ali e tem um acidente, né? Então, um exemplo aqui, né, da tomada de decisão. Outro exemplo bem interessante é um exemplo utilizado em banco. Essa pessoa, esse cliente, ele quer um empréstimo ou ele quer um financiamento. Então, vai olhar, né, estatísticas, dados financeiros dessa pessoa para ver qual é o valor que ele pode financiar, que pode ser emprestado, ou se pode ser emprestado algum dinheiro para esse cliente. Então, aí é um exemplo de uso desse sistema de suporte à decisão. Bom, então, como eu falei para você agora no início, o DSS, né, também pode ser chamado de SAD, tá? O SAD é o sistema de apoio à decisão. Então, o SAD, a gente tem como sistema de apoio à decisão, ok? Mas eles também são conhecidos como DSS, sistemas de suporte à decisão. Suporte e apoio, vamos falar sério, né? Sinônimo. Então, eles possuem funções específicas, não vinculadas aos sistemas que já existem, que permite buscar informações nas bases de dados existentes e delas retirar subsídios para o processo de tomada de decisão. Então, esses conceitos que a gente está vendo, olha só, é importante a gente já tem um conhecimento aqui dessa imagem, né? Esses sistemas de decisão, o DSS, ele busca, então, esses dados numa base de dados, ó. Vai buscar informações nas bases de dados existentes e delas retirar subsídios para o processo de tomada de decisão. A necessidade dos SADs, ou DSS, né, ou DSS, surgiu lá na década de 70 em decorrência de diversos fatores. Eu fico pensando, gente, isso tomou uma proporção enorme agora, nessa época que a gente está vivendo. Foi crescendinho. Aí você vê como as coisas, né? Eu percebo que hoje em dia as coisas estão crescendo muito mais rápido. Você vê que foi uma necessidade que surgiu nos anos 70 e olha só quantos anos depois, 50 anos depois, para isso está bem no auge, tá? Está sendo cobrado aí em concurso de nível médio, né? Não de superior já faz algum tempo, mas de nível médio, ou seja, é um assunto que tomou conta, tá? Que é muito necessário. Hoje em dia a gente vê esse crescimento, né, das coisas assim muito mais rápido. Ou seja, se você vê algo agora que começa a ser importante, ele não vai levar 50 anos para tomar conta, né? Mas, enfim, quais foram essas necessidades, né? Aqui, né, vendo as necessidades, a gente entende o porquê de um DSS. A competição cada vez maior entre as organizações, a necessidade de informações rápidas para auxiliar no processo de tomada de decisão, disponibilidade de tecnologias de hardware e software para armazenar e buscar rapidamente as informações, dentre outros. Então, aqui, essas necessidades
mais visíveis, né? A parte de competição, que faz com que as pessoas busquem como melhorar cada vez mais, a necessidade de informação rápida para tomar decisão, gente. Tempo, né? Empresa, não fala tempo e dinheiro? Isso aí. E essa parte de disponibilidade de tecnologias de hardware e de software, né? Principalmente essa parte, não desprezando o hardware, óbvio, mas esses sistemas inteligentes, tá? Ou a parte de hardware aí para armazenamento, né? É bem importante. Essa integração. Então, SAD começam a ser desenvolvidos, esses sistemas de apoio à decisão, eles começam a ser desenvolvidos na organização a partir dos estágios de controle e integração num modelo que foi proposto lá por um carinha chamado Richard Nolan. Ele fala no seu livro, que ele tem um livro sobre gerenciamento e controle, processamento. Então, ele fala sobre a evolução da informática numa organização e que essa evolução da informática ela ocorre em 6 estágios. A iniciação, que é a resistência ao uso da informática e desenvolvimento superficial da tecnologia, o contágio, automatização de atividades sem se preocupar com o aprendizado, o controle, crescente uso do sistema de informação, e aí começa a ser exigido recursos de informática. A integração, atender necessidades a nível gerencial, em que as informações são de melhor qualidade e se exige maior integração entre elas. Então, quando se está lá nesse nível gerencial, precisa dessa integração não só de hardware, de software, mas de pessoas, né, para essa tomada de decisão. A administração de dados, a organização dos dados em termos de sistemas que interessa a organização, né, de forma a evitar redundância dos dados, né? Essa parte de redundância é algo que a gente fala em banco de dados, né? Sistemas a gente fala em TGS, né? Tudo coisa que a gente estuda aqui. E maturidade, entender que a informação é um patrimônio da empresa, né? Os profissionais envolvidos, então, no SAD, no DSS, são os desenvolvedores, usuários finais e especialistas. Rapidão aqui, só para relembrar, porque a gente falou sobre isso. Os desenvolvedores, então, responsáveis por construir as bases de dados, base de modelos, linguagens de controle. Os usuários finais são capazes de encontrar dados relevantes, escolher e operar modelos relevantes, controlar operações sem intervenção profissional, e são os usuários finais que vão dizer o que eles precisam, né, desse sistema. Né? Os especialistas que devem estar disponíveis para essa parte de consultoria, treinamento, apoio, tá? E dessa forma, o sistema de software do DSS gerencia as bases de dados DSS, ou seja, a parte ali que envolve hardware também, né? As bases de modelos e a interface dos usuários. A interface é software também. Então, vamos dizer que o sistema DSS é um software que gerencia todo o restante, né? Tudo que a gente viu aqui. Olha só, o sistema, ele está ligado, veja, com o banco de dados, está ligado com a base de modelos, com a interface do usuário, ele que vai gerenciar tudinho aqui, então. É isso que a gente está comentando aqui. Então, o sistema de software DSS permite a fácil interação entre os usuários e a base de dados e de modelos. São gerenciadores da criação, do armazenamento, da recuperação dos modelos na base de modelos e os integra com os dados na base de dados DSS, que é o que eu já expliquei aqui para você, ok? Então, um sistema de suporte à decisão, SAD ou DSS, eu estou usando as duas formas aqui de falar, qualquer uma pode estar na tua prova. Ele é um sistema de informação que auxilia uma empresa nas atividades de tomada de decisão, que requer um julgamento, determinação e uma sequência de ações. Então, esse sistema de informação auxilia a gestão de nível médio e alto de uma organização e vai analisar grandes volumes de dados não estruturados, tá? São dados não estruturados, são aqueles que não estão num banco de dados, né? São dados aí
que pode ser recebido num e-mail, por exemplo, que pode ser, né, hoje em dia as empresas coletam muito informações, e aí a gente estuda também muito o LGPD para isso, para lidar com isso, mas não entra aqui, né? É outra matéria. Mas informações de sites, né, de redes sociais, isso tudo são dados não estruturados, tá? Então ele vai, esses sistemas vão analisar esses grandes volumes de dados, ok? Então, o sistema de apoio à decisão produz relatórios de informações detalhados, reunindo e analisando dados. Então, um SAD é diferente de um aplicativo de operações normais que o objetivo é coletar dados. O SAD vai coletar e ele vai analisar para essa tomada de decisão, tá? Essa tomada de decisão. Então, uma das principais aplicações de um DSS em uma organização é a geração de relatórios em tempo real. Né? O exemplo que eu passei para você do voo é uma tomada de decisão que tem que ser gerada rapidamente, ou seja, a pessoa tem que tomar. Eu lembro que o avião ficou rodando em cima do aeroporto de Curitiba um tempinho. Né? Ou seja, estava se tomando uma decisão naquele momento. Né? Mas tem que ser uma decisão rápida, não vai ficar ali 20 minutos rodando, meia hora rodando, até porque ele tem um X de combustível, né? Tudo isso é analisado, ok? Componentes de um sistema de apoio à decisão. Então, vamos lá. Outro item aqui da nossa aula. Os 3 componentes principais de uma estrutura de DSS, então, são o sistema de gerenciamento de modelo, interface do usuário e a base de conhecimento, que nada mais é o que a gente viu naquele nosso esqueminha, né? Que tem lá a base de dados, que a gente viu, né? A base de dados, que a gente tem os modelos, né? Ali o gerenciamento de modelos, tá? Então, aqui a base de conhecimento, né? Base de dados, e a gente tem a interface do usuário, e o DSS ele está, então, gerenciando tudo isso. Então, são os principais componentes dessa estrutura DSS. Então, o sistema de gerenciamento de modelo. Esse sistema de gerenciamento de modelo, ele armazena modelos que os gerentes podem usar em suas tomadas de decisão. Os modelos são usados na tomada de decisões quanto à saúde financeira da organização e na previsão de demanda por um bem ou um serviço. Então, que a gente já falou também bastante sobre isso. A interface do usuário, que inclui ferramentas que ajudam o usuário final de um DSS a navegar pelo sistema, também já falamos bastante sobre isso. A base de conhecimento, que inclui informações de fontes internas e de fontes externas. Tá? Então, essa é a base de dados. Bem tranquilo, né? A gente já falou sobre isso. Técnicas computacionais de apoio. Então, a gente tem uma técnica orientada para a comunicação, que permite às empresas apoiar tarefas que exigem mais de uma pessoa para trabalhar na tarefa. Então, quando a gente tem várias pessoas para trabalhar com uma mesma tarefa, a gente precisa aí de técnicas que sejam orientadas para facilitar essa comunicação. E de ferramentas, né, que são integradas, como, por exemplo, o SharePoint, Workspace, o Google Docs, né? Aqui utiliza a gente muita nuvem, né? Esse trabalho, essas ferramentas colaborativas. Técnicas computacionais de apoio orientada por modelos, permite o acesso e o gerenciamento de modelos financeiros, organizacionais, estatísticos. Então, esses dados são coletados e os parâmetros são determinados usados informações fornecidas pelos usuários. A informação é criada em um modelo de tomada de decisão para analisar situações, ou seja, vai se pegar um modelo anterior, modelo financeiro, um modelo estatístico, tá? Para se tomar uma decisão, analisar a situação baseada em um modelo. Né? A gente já fez isso também.
Orientado para o conhecimento. Então, aqui essa técnica ela fornece soluções factuais e especializadas para a situação usando fatos armazenados, procedimentos, regras, estruturas de tomada de decisão, como, por exemplo, fluxograma. Então, quando se precisa, né, de utilizar o conhecimento que se tem, pode-se usar, por exemplo, um fato que já passou, uma regra, tá? Um fluxograma, lembrando aqui de um dia que eu quebrei uma regra, ou seja, se você coloca algumas regras na sua vida, por exemplo, você está fazendo dieta, então a regra é não comer brigadeiro de segunda a sexta, tá? No fim de semana bem pouquinho. Aí você come, você quebrou uma regra. Você já sabe, você já estudou aquilo, você já pôs em prática, você já sabe que aquilo, né, se você quebrar a regra, não vai dar certo. Então, essas regras, né, são conhecimento, tá, para a tomada de decisão. E os fluxogramas são ótimos para descrever processos de negócios de forma concisa, sem comprometer a estrutura e os detalhes. Então, o fluxograma é algo bastante utilizado. Orientado a documentos, gerencia informações não estruturadas em diferentes formatos eletrônicos, então essas informações não estruturadas, essas que não estão em banco de dados, e orientado por dados, ajuda as empresas a armazenar e analisar dados internos e externos, então são esse auxílio, tá, para armazenar e analisar os dados internos e externos. Depois a gente vai estudar como se armazena e analisa. Vantagens de um sistema de apoio à decisão. Então, o sistema de suporte à decisão aumenta a velocidade e eficiência das atividades de tomada de decisão. Tá? E isso é legal porque pode-se coletar e analisar dados em tempo real, como o exemplo do avião que eu passei para vocês. Promove o treinamento dentro da organização. Automatiza processos gerenciais monótonos. Tá? Então, isso ganho de tempo, né? Ganho de tempo. Melhora a comunicação interpessoal. A comunicação ela é importantíssima, né? Essas ferramentas colaborativas ajudam bastante, então, nessa parte. Desvantagens: o custo para desenvolver e implementar, as pessoas especializadas, né, no DSS, né? Então, ele é alto. Uma empresa pode desenvolver uma dependência de um sistema de apoio à decisão, e aí tem coisas que são mais subjetivas, e aí a pessoa não pode automatizar o que é subjetivo, né? Um SAD pode levar a sobrecarga de informações, porque um sistema de informação tende a considerar todos os aspectos de um problema, né? Então pode se ficar aí com muitas opções. A implementação de um DSS pode causar medo e reação dos funcionários de nível inferior, né? Então, muitos deles não confiam, não se sentem confortável diante das tecnologias ali tomando decisões. Exemplos que a gente tem que usa DSS, que é bem legal para a gente entender o que a gente estudou. Um restaurante, gente, isso, né? Ele fala aqui atualmente e tal, mas isso já tem até um tempo, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, eu morava numa cidadezinha pequenininha e o McDonald's estava aquele bafafá que abriu um McDonald's lá. Mas a gente sabia que ele estava estudando isso, ou seja, ele estava diante de uma tomada de decisão, abro ou não abro? Né? Então, é um exemplo aqui que eu vi acontecer realmente. Então, vai usar para determinar melhores locais para abrir restaurante. Ele vai se basear em quantas pessoas têm poder aquisitivo para ir comer no seu restaurante, consumir o seu produto, e quanto essas pessoas têm essa cultura. Na cidade que eu morava, era uma cidade que não tem muito a cultura, as pessoas são mais de uma nas casas das outras, de fazer a comida em casa, elas não têm muito essa cultura de fast food, tanto é que não rolou, não abriu o McDonald's lá. Então vai levar muitas coisas em consideração, renda da população, tipo de cidade, comportamento, né, para depois se tomar essa decisão, ok? E bancos também, vários bancos utilizam, né, esses sistemas, os softwares,
que vão realizar o processamento de dados e simulações rapidamente para facilitar a tomada de decisão, né? Vai simular um empréstimo para um cliente, a venda de um produto, enfim. Então, bastante utilizado também para este fim aqui. Só 2 exemplos para vocês terem ideia, ok? Então, a gente termina aqui mais essa aulinha, né? Sobre o DSS, essa visão geral sobre esses sistemas e a inteligência de negócio, né? Nessa aula, a gente começa a falar aqui sobre inteligência de negócio, porque a gente começa a abordar aqui os conceitos, realmente conceitos de inteligência de negócios. A gente vai diferenciar o que é um DSS de inteligência de negócios e vamos falar sobre algumas ferramentas de apoio à decisão que são utilizadas em empresas que apoiam a decisão, que dão suporte à decisão, ok? Então, isso que a gente vai ver nessa aula super interessante. Bom, primeiro eu quero dizer para você que o DSS, ou seja, um sistema de apoio à decisão ou um sistema de suporte à decisão, está relacionado com data warehousing, ok? Que a gente estuda nessa parte de Big Data, a gente estuda nessa parte de análise de dados, tá? Assim como a gente estuda também nessa parte ferramentas OLAP, Data Mining, ferramentas de BI, que é inteligência de negócio. A gente vai falar aqui nessa aula o que é inteligência de negócios e a gente vai diferenciar, né, o DSS da inteligência de negócios. Isso que a gente vai fazer aqui. Ferramentas BAM, ferramentas de modelagem analítica e de previsões e sistemas SRM, que são bastante utilizados, tá? Então, aqui para a gente, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre as ferramentas de BI, ok? Então, o que é o BI, né? Essa inteligência de negócios? Ela se refere ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferece suporte à gestão de negócios. Então, a inteligência de negócio ela é um conjunto aí de ferramentas que vão auxiliar a fazer tudo isso que está aqui. A parte de coletar dados, informações, organizar esses dados, analisar esses dados, quais são os dados que são interessantes para essa empresa, quais são os dados que serão descartados, a parte de compartilhar esses dados, de monitorar, né? Então, nós estamos na era da informação, né? Informação é dinheiro. E é por isso que a gente tem um grande exemplo do quanto a informação hoje em dia é dinheiro, gente, que a gente tem uma lei, a LGPD, que é uma lei, a Lei Geral de Proteção dos Dados, que é a proteção que são esses dados? As nossas informações. Pois a gente também diferencia dado de informação, né? Mas aqui, colocando tudo junto, né, a gente tem uma lei para proteger o cidadão comum dessa coleta de dados. Por que precisa de uma lei para isso? E não é uma lei que existe só no Brasil, né? Aliás, ela chegou até meio tarde, né? Mas chegou, tá fresquinha aí. Por que precisa? Né? Porque a informação é dinheiro. As empresas, elas ganham dinheiro através das informações. Qualquer informação? Não. Elas precisam ter essa inteligência de negócio para analisar qual informação interessa para elas. E aí elas precisam de um DSS, um sistema de suporte à decisão, para tomar decisões acerca daquelas informações. O que adianta só ter a informação, só coletar a informação? Então, dentro dessa parte de informação, até que a empresa ganhe dinheiro com a informação, existe aí
muita coisa, né? Uma delas é a parte do sistema de tomada de decisão, né? Sistema de suporte à decisão, e outra parte é a inteligência de negócios, que são os temas que a gente está estudando nessa aula, mas só para você entender como isso é importante, porque às vezes o nosso mundo aqui, né, de meros mortais, a gente fica, mas como assim que a informação é tão importante? Né? Ela é importante, sim. Então, a inteligência de negócio é um conjunto de técnicas e ferramentas para auxiliar na transformação de dados brutos em informações significativas e úteis a fim de analisar o negócio. Tá? Eu tenho um colega de TI que ele desenvolveu um sistema para hotéis, de preferência das pessoas. Olha só. Então, esse sistema ele coleta dados das pessoas. Quando a pessoa ela entra, por exemplo, no Facebook desse hotel, já tem lá, por exemplo, imagens. Veja, né, a nossa cozinha. Aí, o que a pessoa curte lá. Né? Por isso tem a LGPD agora, porque todos esses dados coletados, eles têm que ser informados para o usuário que eles estão sendo coletados, qual é a finalidade, e tem que ter esse consentimento, né? Mas se ele começa a clicar ali que ele gosta, sei lá, de banoffee, de torta de morango, o hotel usa isso quando esse cliente está ali, para oferecer para ele, tá? Isso é só um pequeno exemplo, né? Então, essas técnicas e ferramentas vão auxiliar na transformação desses dados brutos em informações significativas e úteis para o negócio. E essas tecnologias são capazes de suportar uma grande quantidade de dados desestruturados, ou seja, esses dados que estão sendo coletados em redes sociais, em sites, que são recebidos em e-mail, ou seja, os dados não estruturados ou desestruturados são os dados que não estão num banco de dados. E aí é muito mais difícil de tratar com eles. Mas, gente, é a maior parte dos dados que existem, né, no mundo, e que são dados muito úteis, são informações valiosas. Então, teve que se aprender a lidar com esses dados. Então, para ajudar a identificar, desenvolver e até mesmo criar uma nova oportunidade de estratégia de negócios. Então, a inteligência de negócios utiliza esses dados para ajudar aí na estratégia de negócios e até criar um novo negócio. Então, o objetivo do BI é permitir uma fácil interpretação do grande volume de dados, identificar novas oportunidades, implementar uma estratégia efetiva baseada nos dados, promover negócios com vantagem competitiva no mercado e estabilidade a longo prazo. As empresas, elas não saem aí falando, vou abrir um negócio assim, assim, assado. Elas vão fazer todo um estudo. E é isso que entra o BI, essa análise de informações. É isso que é o estudo. O BI, gente, ele é focado... Olha aqui que esqueminha legal para vocês, tipo resuminho, tá? Ele é focado na coleta, transformação e disponibilização de dados estruturados para a tomada de decisões, analisa o que já existe, definindo as melhores hipóteses, ideal para quando se conhece as perguntas, né? O que eu quero fazer com o negócio, eu posso abrir um restaurante em tal cidade. Mais específicos, ele é voltado apenas para negócios. Então, ele é a coleta, a transformação, a disponibilização dos dados voltado para os negócios, ok? Então, que pode ter aí, claro, voltado para outras situações, e tem, mas aqui é voltado para negócios. Então, o BI pode ser usado para ajudar na decisão de uma grande variedade de negócios, variando do operacional ao estratégico. Quando a gente fala de decisão operacional, decisão de operações, né, inclui posição do produto e atribuição de preços.
E quando se fala de decisão estratégica ou decisões de estratégia, a estratégia de negócio vai abranger prioridades, objetivos, direções do mais amplo nível. Então, veja, bem simples de você diferenciar aqui. Uma decisão de operação. Qual é o preço que a gente pode colocar nesse produto? É uma operação, ok? Estratégia. Qual é a nossa prioridade nesta semana? Qual é o nosso objetivo de vendas mensal? Né? Então, ela é mais ampla. Em todos os casos, o BI, a inteligência de negócios, é mais efetivo quando combinado a dados precedentes do mercado, em que uma companhia opera dados externos com dados de fontes internas da companhia, né, para os negócios. Então, dados sejam esses financeiros ou operacionais. Então, aqui o que a gente vê é que essa efetividade do BI, né, ou seja, ele é mais efetivo quando se combina os dados internos com os dados externos, ok? Quando os dados externos e internos, então, são combinados, podem fornecer um cenário mais completo, ou seja, os dados internos da instituição, da empresa, da companhia, e os dados externos, que são os dados aí de mercado. Bem óbvio isso, né? Bem interessante. Inteligência empresarial também pode ser definida como a atividade de inteligência aplicada à atividade econômica, com a identificação de forças e fraquezas da companhia. Né? Quem já estudou administração já ouviu falar nesse termo forças e fraquezas, né? E o monitoramento dos stakeholders para antecipação de ameaças à organização e melhor aproveitamento das oportunidades de negócio. O que são esses stakeholders? Tá? Significa público estratégico. Descreve, então, todas as pessoas ou grupo de interesse que são impactados pelas ações de um empreendimento. Então, são as pessoas impactadas pela ação do empreendimento. Então, veja só, a inteligência empresarial também pode ser definida como a atividade de inteligência aplicada à atividade econômica, ok? Que vai identificar forças e fraquezas da companhia com o monitoramento das pessoas interessadas, ou eu prefiro até impactadas com esse negócio, né? Para antecipar ameaças à organização e assim aproveitar melhor as oportunidades, né? Então, a inteligência de negócios abrange isso, identificar forças e fraquezas que tem aí nessa, ou num projeto, ou na própria empresa, tá? E ver como que isso impacta as pessoas, né, que estão aí interessadas, monitorar o que acontece aí com essas pessoas interessadas, ok? O DSS versus a inteligência de negócios, né, o BI. Então, o DSS é um subconjunto da inteligência de negócios, tá? Ajuda a sua organização a tomar decisões de negócios baseadas em um grande volume de dados. Então, dentro da inteligência de negócios, a empresa pode usar o DSS, né, o Sistema de Suporte à Decisão. Então, esse sistema pode ser usado no gerenciamento, nas operações, no planejamento de uma empresa, como gerente ali responsável achar melhor. Então, apesar de serem semelhantes, o DSS não é o mesmo que a inteligência de negócios, ou seja, que o BI. Então, uma vez que sistema de suporte à decisão vai ser desenvolvido apenas para resolver um problema específico. Então, veja que o BI ele é mais abrangente, né? E ele vai utilizar várias ferramentas aí para essa coleta, armazenamento de dados, análise de dados, tá?
E o DSS, Sistema de Suporte à Decisão, ele é mais específico, vai resolver um problema específico. Ah, esse voo, né, de Porto Alegre, Curitiba, ele volta para São Paulo, ele vai aterrissar, ou seja, é um problema específico que ele está tomando ali. Enquanto a inteligência de negócio, ela pode envolver toda essa parte de negócios da companhia aérea, né, da companhia de aviação. Então, voltando aqui, que a gente vai ver alguns exemplos, olha, de sistema de suporte à decisão, né? Quais são os problemas específicos que pode resolver? Uma instituição financeira pode verificar a qual crédito um cliente ainda tem direito, se ele solicitar mais, tá? Vai usar o DSS para isso. Uma empresa de engenharia pode saber se os custos de um projeto o tornam competitivo. Uma unidade de saúde pode avaliar riscos de doenças e elaborar laudos a pacientes, ok? Então, são exemplos aqui que são utilizados pelo DSS. E tudo isso é possível porque o DSS vai combinar dados específicos de fontes diversas, então dados brutos, documentos, conhecimento de líderes, modelos de negócios, armazém de dados, né, o que se tem aí num banco de dados, prontuários eletrônicos de saúde, projeções de receita, né, ou aí de vendas. Então, aqui só alguns exemplozinhos, né, para vocês entenderem isso, ok? Dos exemplos que a gente falou aqui, tá? E o BI, ele utiliza aplicativos, serviços e tecnologias, então, para coletar, armazenar, analisar e acessar dados. Ele vai dar insumos para o líder tomar a decisão estratégica. A arquitetura de uma solução de BI não é estável, né? Os provedores podem desenvolver uma ferramenta baseada em funcionalidades específicas e expandi-las de acordo com a necessidade do cliente. Então, quer dizer, não é algo engessado. O que ele está falando aqui é que a empresa ela pode ter um desenho, né, de um modelo de BI, ela pode usar determinadas ferramentas, tá, de inteligência de negócios, mas aí chega um cliente dela com um problema novo, né? O ser humano, ele é expert em trazer novos problemas. E que o que ele tem não resolve, né? A inteligência de negócio, as ferramentas que ele tem, não resolve este problema, determinado problema, específico problema. Aí ele pode, claro, expandir, mudar, né? Não é engessado, né? Vai expandir de acordo com as necessidades, então, do cliente. Independente da demanda, as aplicações de BI vão oferecer a habilidade de evoluir os dados em melhores relacionamentos com os clientes, novas oportunidades de negócio, antecipação de demanda, né? E vai aí sentir quais são as dores do consumidor, do cliente, para poder resolver essas dores. Enquanto isso, uma solução de DSS vai resolver ou fornecer opções para resolver um determinado problema. Tá? Então, o BI oferece a habilidade de evoluir os dados, melhorar o relacionamento com o cliente, ver novas oportunidades de negócio, né? E o DSS vai resolver ali um determinado problema que pode ser usado ali pelo BI, inclusive. Esse processo de decisão é estruturado de maneira hierárquica, né? Então, o gestor insere vários parâmetros e o DSS avalia o impacto relativo de seguir um caminho ao invés de outro, tá? Bom, então a gente fez aqui essa comparação do DSS e do BI e agora a gente vai falar de algumas ferramentas utilizadas aqui para tomada de decisão. Elas vêm muito aí de administração, né? Mas que há um encontro aí da administração com a parte de TI nesse sentido. Então, ferramentas DSS, elas fornecem as informações valiosas para essa tomada de decisão, permitindo corrigir falhas e potencializar táticas que já estão dando certo. Então, algo que potencializa aqui uma ferramenta, né, potencializa a tomada de decisão correta. Uma ferramenta utilizada são as pesquisas automatizadas. Essas pesquisas visam conhecer melhor o público,
é o mercado que a empresa atua, os funcionários, os processos, né? Então, você usa a tecnologia para elaborar essas pesquisas, né, de forma que ela traga dados confiáveis para essas tomadas de decisão. Então, bem simples, né? Uma ferramenta muito simples, muito utilizada, inclusive. Existe também o que a gente chama de método FCA. O que é FCA? Olha, fato, causa, ação. O que vai ajudar numa tomada de decisão o FCA? Ele vai identificar a causa principal de um determinado problema. Então, essa ferramenta ajuda a prevenir riscos, permite que o gestor tenha conhecimento mais aprofundado sobre o funcionamento dos seus processos. Então, o que é o fato? É o problema em si. Por exemplo, a taxa de churn aumentou 13%. O que é essa taxa, gente? Rate aqui, a taxa que mede a rotatividade dos clientes de uma empresa. Ok? Então, vamos pensar que o problema é que essa taxa aumentou 13% no último trimestre. É um fato, isso aconteceu. Tá? Qual a causa? A causa são os fatores que ocasionaram o problema. Por exemplo, a taxa aumentou porque os clientes não estão satisfeitos com o atendimento, por isso essa rotatividade. Né? Qual que é a ação a ser tomada? É o que deverá ser feito para solucionar o problema. Então, para diminuir essa taxa, pode-se investir em treinamento para a equipe de atendimento. E isso, gente, eu falo para vocês, as empresas usam isso muito, tá? E eu digo para você, use o que você está aprendendo na tua vida. Tá? Isso aqui dá para usar na vida da gente, essas ferramentas aqui. Eu uso várias ferramentas dessa na minha vida. Outra ferramenta de tomada de decisão, análise de Pareto. O que é a análise de Pareto? Ela é feita sobre um gráfico de colunas que indica e ordena a frequência de determinadas ocorrências. Então, ela vai mostrar o quanto socorre. Por exemplo, chega no fim do mês e fala assim, poxa, veio tanto de cartão. Você pode começar a fazer isso para ver quantas vezes que você gasta e não coloca ali na tua planilha do Excel, por exemplo, o cafezinho, o estacionamento. Será que isso está impactando no final do mês? Tem uns memes nas redes sociais que falam gente, eu não sabia que pegar o Uber todo dia R$10, R$15, no fim do mês dava 500. É isso, mais ou menos isso. Então, a ideia é a seguinte, 80% das consequências advém de 20% das causas, é isso que essa análise fala. Então, o objetivo é identificar os problemas que são, de fato, prejudiciais para a empresa e listá-lo em ordem de importância. Então, vai concentrar os esforços, claro, nos mais graves e solucioná-los de maneira eficiente, né? De repente, não é ali o cafezinho, não é o Uber, é outra coisa que você comprou, né? Comprou lá aquele sapato com a bolsa de marca, né? Então, a análise de Pareto funciona assim. Vai se fazer uma lista com problemas que a sua empresa enfrenta e as causas desse problema. Gente, essas coisas dão uma clareza na vida de uma pessoa, imagine de uma empresa. Elas trazem a clareza essencial para se tomar decisões. Acredite nisso. Então, listar os problemas com as causas e a frequência que elas acontecem. Você pode pegar isso e fazer na tua, por exemplo, assim, eu estava acordando muito cansada. Eu comecei a ver que eu ia para o meu quarto às 11 da noite, acabava dormindo 00:30, quase 1 da manhã. Falei, gente, isso não tá... E o que eu ficava fazendo nesse tempo? Besteirinha, nada útil, tá? Então, o que eu decidi? Eu fiz essa lista, listei um problema, percebi a causa, ficar no enrolation ali, e aí você vai, a frequência, todo dia, isso estava acabando comigo, eu tomei ali a decisão em cima disso, né? Não, eu vou para o meu quarto às 10 para as 11 horas, eu já está dormindo. Então, coloque os problemas listados em ordem decrescente de gravidade, ou seja, do mais grave ou frequente para o menos grave, né? Para você saber que incêndio você vai apagar primeiro. Faça o cálculo da porcentagem dos problemas,
Como? Vai dividir o total de causas de cada problema pelo total das causas listadas e multiplica por 100. E aí você vai criar um gráfico com esses dados e as causas do problema no eixo X e a frequência no eixo Y, para você poder analisar e tomar a decisão. Matriz de decisão. A matriz de decisão funciona como uma análise de critério que visa identificar pontos fortes e fracos de cada objetivo. Bem simples, você vai montar uma tabela com 5 colunas. Na primeira coluna, lista as principais ideias que você tem para o teu negócio. Nas colunas seguintes, coloca os seguintes critérios de avaliação: impacto, lucro, visão e esforço. Para cada ideia, você determina uma pontuação de 1 a 5. Você faz a soma dos critérios impacto, lucro e visão de cada ideia e depois subtrai o resultado pela pontuação do critério esforço. E aí, no final, a ideia com maior pontuação receberá dedicação prioritária. A matriz GUT, é uma ferramenta que ajuda o gestor a priorizar determinados processos. Ela classifica os problemas em 3 categorias. Por que ela é GUT? Gravidade, urgência e tendência. Então, aqui um exemplo. Olha só, você vai colocar aqui também, cada problema listado atribui uma pontuação de 1 a 5, bem parecida com a anterior, né? Indicando o grau de prioridade. Então, olha só. Atraso na entrega de mercadorias, aqui 5, 5, 5. Então, eu aqui 125. Atraso, a multiplicação, a classificação primeiro. Baixa taxa de conversão de landing pages, 3, 4, 2. Você vai fazendo essa pontuação para você ter essa clareza do que é mais urgente, do que é grave. Matriz de Eisenhower, utilizada para priorizar tarefas. O que é prioridade na tua vida? Muita gente não consegue ver isso claramente na vida. Então, a ideia é dispor todas as tarefas em 4 quadrantes divididos em 2 eixos, importância e urgência. Então, cada quadrante terá um comando: fazer agora, agendar, delegar ou eliminar. Gente, o que tem de coisa que a gente pode delegar, eliminar, e a gente não tem essa clareza. Isso aqui traz a clareza, né? Então, é só isso aqui, olha só. Então, aqui a gente já viu. Isso aí. Então, é essa matriz, né? Utilizada aí para priorizar as tarefas. São essas, então, as ferramentas de decisão, de apoio de tomada de decisão, ok? E quando a gente estuda, então, essa parte da visão geral sobre DSS, sobre o SAD, né, que aí é a mesma coisa, a gente tem um linkzinho com a parte de análise de dados, com a parte de banco de dados, com a parte de mineração de dados, de ferramentas ali de mineração de dados, né, e vários assuntos que a gente trata dentro da parte de banco de dados, Big Data, né, um Data Warehouse, um data mining, enfim, e que a gente trata esses assuntos, então, que também são ligados a essa visão geral, que também é interessante estudar, mas que a gente trata na parte de análise de dados, ok? Bom, ficamos por aqui, então, nessa aula. Um grande beijo para você, bons estudos, até uma próxima aula. Aí, gostou da aula? Então, não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil, isso mesmo. E o material está aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!